Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um livro muito especial que é Água de Barrela. Para quem acompanha o canal já sabe que eu amo muito a escrita da Eliana Alves Cruz. Vou deixar aqui nos cards os outros dois livros dela que eu já resenhei por aqui, O Crime do Caso Valongo e Nada Digo de Ti Que a Gente Não Veja. E esse, Água de Barrela, é um romance biográfico, né? Ela conta a história da família dela, então é um romance muito lindo, porque muitos de nós, leitores e leitoras negros e negras, a gente vai ter algumas identificações com as coisas que são narradas nesse livro. A Eliana Alves Cruz, ela comenta em várias entrevistas, vocês podem pesquisar aqui no próprio YouTube, sobre como foi a construção desse romance, porque muita coisa faz parte de uma pesquisa que ela fez, né? Muitos personagens que estão aqui dentro são personagens que existiram na vida real, então ela fez toda uma pesquisa para que não ficasse aquela leitura... uma leitura só da história da família dela, né? Ela trouxe muitas coisas que a gente pode pensar que acontece com outras pessoas, com outras famílias negras aqui no Brasil. Bom, o livro começa em 1850. Já vou comentar que uma coisa muito interessante é que logo nas primeiras páginas a gente tem uma árvore genealógica. Talvez não vai dar para focar muito bem para vocês acompanharem. E algumas fotos da Damiana, que é a bisavó da Eliana Alves Cruz, e é uma das personagens principais dessa história. Não vai dar muito para vocês verem direito, mas é só para comentar que tem no início, e se você vai ler esse livro ainda, eu sugiro muito bem que vocês vão lá e fiquem sempre olhando essa árvore genealógica, porque chega um ponto da narrativa que a gente começa a se confundir com os personagens, porque a gente vai ter nomes repetidos, né? Aquela coisa de família, né? Que passa, por causa da avó, vou colocar o nome nos filhos. Então chega algumas gerações e a gente acaba se confundindo no nome dos personagens. A Eliana Alves Cruz, ela vai começar com 1850, quando o Akin é sequestrado em África, que esse vai ser um dos primeiros antepassados que ela vai trazer pra gente, quando ele é sequestrado em África e ele faz a travessia no navio negreiro e chega até o Brasil. E aí a gente vai acompanhar, né, quando ele chega no Brasil, o Akin recebe o nome de Firmino. E aí a gente acompanha toda a trajetória da vida dele. Ele vai ser um dos personagens bem impactantes aqui na história. Mas essa história, como vocês podem ver pela capa, as protagonistas são as mulheres desse livro, né? Elas que vão dar, né, o tom da história, porque elas vão estar ali no círculo principal, e a cada etapa de vida que a gente vai vendo, né, porque são gerações, a gente vai acompanhar várias gerações da família da Eliana, a gente vai vendo que as mulheres sempre são o lado forte da narrativa, porque é uma família essencialmente feita por mulheres, né? As gerações são quase todas de mulheres, as últimas que vai ter homens, mas são essas mulheres que trabalham na época, né, da escravização. Elas eram as lavadeiras, as empregadas de dentro da casa grande, e aí no pós-abolição elas são essas que continuam na limpeza, na lavagem das roupas das grandes sinhás da cidade grande. Então ela vai comentando sobre isso, e por isso o nome de Barrela, porque Barrela era um alvejante que elas limpavam todas as roupas da casa grande, e aí que isso é uma questão que se reproduz na história também. Bom, voltando à história, então o Firmin chega ao Brasil e ele vinha acompanhado da cunhada, que foi sequestrada e estava grávida, só que ela morre de tristeza, né? Depois que ela tem a filha dela aqui no Brasil, ela acaba falecendo. E aí a filha dela, que é a Nolina, vai crescer ali na casa grande, né, na senzala da casa grande, enquanto o Firmino, ele tá lá na lida, né? Seria o escravo do eito e a escrava de dentro de casa, a mucama, na perspectiva, se a gente quiser pensar, de como se caracterizaria economicamente a função de cada um deles. E eles vão crescendo ali separado, porque o Akin, quando chega ao Brasil, ele tinha seus 14 anos por aí, né? O sequestro dele acontece, ele ainda tá ali entre a adolescência e o Akin, né? O Firmino, a gente vai acompanhar que ele nunca aceitou
a situação de escravizado. Ele sempre vai buscar liberdade para ele e para os outros, né? Ele é sempre aquele que vai tentar fazer as fugas, é o que vai tentar organizar os outros escravizados para reagirem, para tentar dar o troco nos senhores e tudo mais. Então, por causa disso, ele vai ser muito machucado, né? Vai ser muito punido, porque ele vai ser capturado em alguns momentos dessas tentativas de fuga. E o Firmino também a gente vai acompanhar que ele vai participar da Guerra do Paraguai, que aconteceu em 1875. Ele vai ser um dos recrutados com aquela promessa de que os escravizados que fossem para a guerra seriam libertos. Então ele vai sofrer um pouquinho nessa guerra também, porque aí dentro da guerra vai ter brancos e negros ali no exército brasileiro, e eles vão ser tratados de forma diferente. Então a Eliana Alves Cruz, ela também tem um capítulo dedicado a essa parte da Guerra do Paraguai, que ela mesma conta, né, que o Firmino e o outro personagem, que agora eu não me lembro o nome, que são recrutados, eles eram personagens verdadeiros. Ela encontrou registros históricos da presença deles na Guerra do Paraguai, então tem toda essa pesquisa aí. E aí, então, voltando para a Anolina, que vai ser a primeira mulher dessa descendência, ela vai crescer ali na Casa Grande, ela vai ter muito dons para cozinhar, então isso vai fazer... E ela começa a cozinhar muito cedo, assim, tem cenas dela se queimando na cozinha com 8 anos de idade, ela já trabalhando na cozinha da Casa Grande. E aí, depois disso, ela acaba sendo usada como um objeto pelo filho do patrão, né? Pelo filho do dono da Casa Grande, como um objeto enquanto brinquedo e depois um objeto sexualmente falando também. E aí, a partir disso, a gente vai ter o cruzamento entre as duas famílias, entre a família branca e a família negra da história. Porque os donos da Casa Grande, como a gente sabe, que a história do Brasil é fundada nessa miscigenação, que não foi uma miscigenação simplista, e sim uma questão de estupro das mulheres negras, a gente vai ter a vinculação dessas duas famílias, porque a Anolina, ela vai ter depois uma filha, que é a Marta, a segunda protagonista da história, e a Marta, a gente não... Há uma dúvida de quem seria o pai da Marta, mas de qualquer forma o pai da Marta seria um homem branco, né, tipo, ou um descendente desses homens brancos, né, porque a Anolina fica na dúvida em quem seria o pai da Marta, mas aí Martinha nasce, e aí a gente vai passando para a segunda fase do romance, que aí foca na Marta e no Adonis, que vivem um grande amor, e eles nasceram a partir da lei do ventre livre. Então, aqui nesse livro a gente vai ter muitos momentos históricos sendo marcados de como isso interfere na vida dos personagens. Marta e Adonis, eles nascem a partir da lei do ventre livre, só que eles ainda estão lá na fazenda, dependentes e tudo mais. E a Marta e o Adonis são dois personagens assim maravilhosos, no sentido que a Marta, no começo, ela quer muito ir para Salvador, né? Ela quer muito ir para a capital, que se passa a história aqui em Cachoeira, mas ao mesmo tempo ela não entende muitas coisas, assim, se a gente puder dizer, na fase inicial da vida dela, ali com os 13 anos, quando tem a primeira conversa dela e do Adonis. E o Adonis, ele é aquele revolucionário, assim, que acredita um abolicionista clássico, que acredita, né, em várias formas de liberdade, e aí ele comenta em algumas questões de que a lei do ventre livre não é uma lei que beneficia os escravizados, por causa que tinha a questão de que a criança deveria ficar sob a tutela do senhor até os 5 anos, e aí depois até os 20, se não conseguisse se bancar sozinha. Só que uma criança sem a mãe, sem o pai, tipo, ela continuou servindo de escravizado para aquele senhor, porque não tinha para onde ir, e os pais também não tinham como se libertarem para estar com as crianças. Então ele faz várias reflexões sobre isso, e o Adonis é muito das palavras, né? Que aí a gente vai ter um choque entre o Adonis e o Roberto, que é filho do Firmino, que eu comentei no começo, porque o Roberto e o Firmino, eles são muito da revolução prática, de pegar nas armas, ir lá e atirar nos homem branco e isso. E o Adonis é mais dessa negociata, que isso também é uma frase que o Firmino vai repetir muito no livro, que ele não compreende porque que os crioulos, né, os nascidos no Brasil, estão sempre tentando negociar com os brancos, né? Para ele é tudo na revolução. E aí a gente tem, então, dentro desse livro,
essa infinidade de personagens que eles são muito diferentes entre si, cada um pensa de um jeito em como alcançar a liberdade, cada um negocia da sua forma possível, e nisso a Eliana Alves mostra pra gente que todo escravizado, ele tinha uma perspectiva diferenciada sobre aquele momento, né? Mostrando, demarcando que nem todo negro é igual, que nem todo negro pensa da mesma forma. E aí a gente vai ter muitos conflitos de como eles vão lidar com a relação com os brancos e com essa busca de independência. Porque aí depois, né, Martinha e Adonis vão ficar juntos, vão ter a filha deles, que é a Damiana, a nossa próxima protagonista, e que tem a foto aqui no início do romance, que é a bisavó da Eliana Alves. A Damiana vai nascer no ano da abolição da escravatura, ela vai nascer em 88. E aí tem também a cena deles comemorando a abolição e tudo mais, e que vão criando suas terrinhas, vão criando seu ambiente, mas extremamente conflituoso com os grandes donos de terra ao redor. Então, o fato deles terem tido a abolição legal não significou que eles tiveram uma independência econômica, e isso vai estar muito forte aqui no livro, porque a gente vai ter várias cenas violentas que eu não vou comentar o que acontece para não dar spoiler de uma das cenas assim, mais chocantes da história. E aí, então, o que acontece? Eles voltam a trabalhar na casa do senhor dependente 100% daquele senhor branco, né? E a Marta começa a se questionar nisso, de que ela não quer que a filha Damiana se repita a mesma história que ela, né? Ela quer dar um futuro melhor para Damiana. E é a partir disso que a Marta pega e resolve ir embora para Salvador, né? Porque o Adonis quer continuar trabalhando na fazenda, ele quer continuar por ali, e a Marta quer mais coisas, né? A Marta ambiciona mais coisas. A Marta, então, ela vai para Salvador porque ela é muito ambiciosa e ela quer dar uma vida melhor para as filhas, né? Porque depois da Damiana, ela tem a Dodô, que é a Maria da Glória, que vai junto com... Ela leva as duas filhas para Salvador e ela começa a lutar para criar essas filhas lá. Ela recebe algumas ajudas e tudo mais. E nesse período em que a Marta tá nesse trânsito, né, entre Cachoeira e Salvador, porque ela começa nesse trânsito, a vida dela, né, quando ela começa a vender doces em Salvador, é uma vida muito corrida. Ela fica no trânsito entre as duas cidades, ela fica subindo e descendo o morro lá, ela enfrenta vários desafios, né? Tem uma parte ali que ela negocia com os capoeiras que são fugidos da polícia, ela vai fazer amizade com as mulheres que a gente sabe que se chama mulheres da vida, né? Ela vai transitar por toda essa vida noturna de Salvador, ela vai transitar, né? Noturna e diurna, ela tá... A Marta, ela tá transitando muito na vida cotidiana de Salvador. E essa é uma das partes mais bonitas, porque a gente consegue ver Salvador viva, sabe? Salvador com cara de pessoas. Então é uma parte bem bonita que a Eliana Alves foca muito na história da cidade. Isso é bem bonito, assim, vale muito essa leitura. E aí depois disso a gente tem a transição, então, por o protagonismo da Damiana, que aí já passa mais anos. Damiana já tá na escola de... Ela vai para uma escola católica, né, fazer o ensino médio e tudo mais. E em troca dessa vaga nessa escola católica, a irmã dela, Maria da Glória, vai trabalhar como empregada doméstica para a filha dos senhores, para uma senhazinha lá, que a gente já tinha já tinha abolido a escravatura, mas ela vai trabalhar como empregada doméstica, morando na casa, não tendo horário para almoçar, não tendo horário para descansar. Então, a parte da Maria da Glória é uma parte bem dolorosa também dessa leitura, porque a gente vai vendo aquela coisa... Ela é da família, tipo, as filhas da dona da casa, todo mundo ama ela é nossa mãezinha, não sei mais o que, sei lá o que. Só que a exploração, tipo, a Damiana vai visitar ela e tem que ficar limpando a casa junto com ela, porque ela não pode sentar pra conversar com a irmã dela que veio visitar ela, que elas não se viam há anos, sabe? Então é bem dolorida essa parte pra gente refletir, né, sobre essas mudanças estruturais e econômicas no pós-abolição, né? Que algumas coisas, algumas engrenagens da estrutura permanecem. E aí então a gente tem o foco na Damiana, que a Damiana vai ter... ela sai dessa escola católica, né? Ela sai formada, porque uma das coisas muito importantes aqui do livro é que a Eliana Alves Cruz vai mostrando pra gente como é que vai tendo essa evolução das gerações, né? Como é que eles vão conseguindo avançar no que a gente pode pensar em questões econômicas, em questões de
evolução, assim, socialmente, né, falando. E aí a Damiana, ela se forma como professora e tudo mais, mas ela acaba fazendo um casamento não muito bom, assim, no sentido, ela ama muito o cara, mas o cara não era o que ela exatamente pensava. E aí ela vai ter que, desde cedo, ela vai ter que tomar as rédeas da casa, vai ter que trabalhar, vai ser que nem a Marta, né, vai trabalhar duro de sol a sol, limpar a privada, que ela mesma é uma das que fala em algum momento que ela prefere limpar a privada dos brancos e fazer todo tipo de desafio, desde que as filhas dela não passem pelo que ela estava passando. Então ela repete isso de novo e ela dá um peso muito forte na educação. E a Damiana vai ter 2 filhas, que aí sim vai ser a Celina, que é a avó paterna da Eliana Alves Cruz, e a Anolina, que vai ser uma das pessoas que a Eliana vai entrevistar para saber mais sobre a história que está narrada aqui. A Anolina, no caso, ela acaba sendo neta da outra Anolina, é ela que vai contar algumas coisas para Eliana. E é muito interessante ao final quando a gente descobre como esse livro foi contado, porque tem uma parte no final em que a Eliana conta como é que ela buscou esses dados históricos e conta da tia Nu dela, então é muito lindo, porque a tia Nu, ela tem esquizofrenia, né, a gente vai vendo desde o começo da infância da Ana Lu, que eles chamam, né, a Anolina, que ela tem alguns problemas psicológicos, e aí isso vai se desenvolvendo ao longo da história, né, ela vai tendo várias questões com relação a tratamento, porque ela vai para essas clínicas que vão dar choque, vai ser aquele tratamento bem cruel, né? E aí ao final a Eliana conta como que foi esse encontro dela com essa tia-avó dela, que conta toda essa história que tá aqui dentro também. E então a gente acompanha todo esse drama da Damiana, e ao final a gente tem as notícias boas que a gente vai vendo como é que vai mudando as coisas, porque o pai da Eliana Alves, ele passou em Direito, né, na UFRJ, que na época tinha um outro nome, porque ele é do início dos anos 30, ali 40, e a Eliana mostra então como que através da educação a família vai alcançando lugares socialmente e materialmente falando na sociedade. Então eu convido muito quem quiser ler esse livro para acompanhar essa saga lindíssima que é dessas mulheres que são mulheres fortes, mulheres que sofreram muito com relação ao racismo, ao sexismo, a todas essas estruturas que a gente sabe que existe na nossa sociedade. E é um livro para reconhecimento da história do Brasil que não é contada, porque aqui a Eliana traz várias questões, porque a família da Casa Grande que eles trabalharam foi uma família muito influente lá na Bahia. Então ela vai mostrando de que por trás de toda essa família estavam esses escravizados e essas escravizadas que tem muita história para contar, que tem muita inventividade. Ela traz muita perspectiva assim da ação mesmo dos escravizados e escravizadas para reverter a situação que eles estavam, né? Aqui ela tira por terra essa questão do mito de que os escravizados eles se acomodaram, ela tira por terra a ideia da miscigenação, porque ela vai mostrando que sim, é fruto de estupros que vai acontecendo ali. E ela mostra muita coisa que a gente não lê nos livros clássicos da história do Brasil contada por pessoas brancas, né? A gente precisa descolonizar a nossa história e é por isso a importância de ler Eliana Alves Cruz. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem ali nos comentários se vocês já leram alguma obra da Eliana Alves Cruz, o que vocês acharam da Água de Barrela. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal para quem assistiu esse vídeo, quem entrou no canal pela primeira vez. Para quem já é inscrito, compartilha com mais alguém que vocês sabem que vai gostar desse conteúdo, que precisa saber mais de literatura escrita por pessoas negras. E eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!